Então, para fazer a cabeça, nós começamos da maneira convencional, fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos, e na segunda carreira fazendo 6 aumentos, né? Ficando com 12 pontos, perdão. Nós vamos fazer aqui da mesma forma que nós fizemos no corpo, tá? Nós vamos trabalhar as 6 primeiras carreiras iguais, essas duas, e nós vamos fazer agora os aumentos. Lá nós fizemos a carreira de 1 ponto baixo sozinho e um aumento, depois de 2 pontos baixos sozinho e um aumento, a de 3 pontos baixos sozinho e um aumento, e a de 4 pontos baixos sozinho e um aumento. Aqui nós vamos fazer todas essas também e vamos acrescentar lá no final a carreira de 5 pontos baixos sozinho e um aumento, finalizando nessa carreira com 42 pontos. Em seguida, nós vamos fazer 8 voltas de 42 pontos, sem fazer aumento e sem fazer diminuição. Pronto! Fiz as 8 carreiras com 42 pontos, olha só. Então agora eu vou colocar de volta meu marcador aqui. E agora eu vou começar a diminuir, tá bom? Então, se eu fui até a carreira de 5 pontos baixos e aumento, eu vou agora até a carreira de 5 pontos baixos e diminuição. Ó. Então, 1 e 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora eu vou fazer uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. Ó. Então, 3, 4, 5 e diminuição. E assim sucessivamente. Então, eu finalizei a carreira aqui, 5 pontos baixos e uma diminuição, com 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a carreira seguinte, só que vou colocar apenas 4 pontos baixos. Ó. Então, 1, 2, 3 e 4 e uma diminuição. E assim até o final. Aí eu finalizei agora com 30 pontos. Eu vou fazer mais 2 carreiras com diminuições. A próxima vai ser de 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos, um em cada ponto de base, e em seguida a diminuição, e vou repetir a sequência até lá no final da carreira. Aí depois que eu finalizei, ainda vou fazer a última carreira, que também é de diminuição, só que dessa vez é um ponto baixo no primeiro ponto de base e um ponto baixo no segundo ponto de base. Já vem aqui a diminuição e repetir até o final. 2 pontos baixos e diminuição. Aí você insere a agulha no próximo ponto, né? Faz um ponto baixíssimo, ó. Passa o fio por dentro, tá? Deixa um pedaço aí para costurar. E assim nós finalizamos a nossa cabeça. Então nós já sabemos fazer o corpinho, já sabemos fazer os bracinhos, a cabeça. Temos só mais 2 elementos para aprender, que são a perninha, né? E o focinho. Então agora nós vamos, depois que nós fizemos todas as partes em terracota, nós vamos descartar essa linha, já guarda lá direitinho, que sobrou. Vamos trabalhar agora com o fio cru para fazer o focinho. Para fazer o focinho, pessoal, nós vamos começar fazendo um cordão aqui com 8 correntinhas. Até agora, a gente veio trabalhando com o crochê em espiral, né? E agora nós vamos passar a trabalhar com uma outra modalidade, que é o crochê oval. O que é o crochê oval? O crochê oval, ele é um crochê onde a gente tem uma curva em uma extremidade e uma curva na outra. Nessas curvas, o comportamento dele é como se fosse o crochê em espiral, mas ele tem uma parte reta no meio. Então eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 8 correntinhas, tá? Eu não conto essa linha que tá na minha agulha, eu conto aqui, ó,
a primeira correntinha, a segunda, e vou introduzir o fio aqui e vou fazer um ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo aqui, ele vai ser da minha curva, tá? Como eu fiz 8 correntinhas, eu vou conseguir fazer um total de 7 pontos nela toda. Como eu já fiz um, eu tenho que fazer mais um ponto baixo na próxima correntinha, mais um na próxima correntinha e mais um na próxima, totalizando 4 pontos já, ó. Mais um na próxima correntinha e mais um na próxima correntinha. Então até agora nós temos 6 pontos. Nessa última aqui eu vou fazer, ó, 3 pontos baixos juntos, que é o aumento triplo. Então introduzi uma vez, fiz um ponto baixo, já fiz aqui o segundo, vou de novo, ó, lá no mesmo espacinho e faço o terceiro ponto. Você tá vendo que rodou aqui, fez uma curvinha, né? Então agora, ó, eu tava trabalhando assim, né? E agora eu vou girar, ó, o trabalho. Presta bem atenção, eu tô girando, eu não tô virando, tá? Tô só girando. E agora eu vou trabalhar no mesmo lado, na mesma correntinha, só que aqui do outro lado, ó. Então esse pontinho aqui, onde eu fiz os 3, ele é da curva. Então vou no próximo, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo vou fazer um ponto baixo. E no próximo também. 3. São 5. Mais um no próximo e mais um no próximo. Rodrigo, como você sabe que são 5? Porque eu comecei com 8 correntinhas, então tem que dar 7 pontos. Como o primeiro de cá e o último aqui são da curvinha, tá? Então eu tenho 7 do total, menos 1, 6 e menos 1, 5. Agora observa, eu fiz os 5 aqui, e aqui nessa curvinha eu fiz quantos pontos baixos juntos? Não foram 3? Do lado de cá eu também tenho que ter os 3. Só que o primeiro ponto aqui, ele é o ponto da curva. Então quantos ficaram faltando para eu colocar? 2. Então eu venho aqui, ó, e faço um aumento. 1 e 2. Tá? Passo a linha aqui, ó, como marcador. Ou uso o marcador de pontos que você tiver também, não tem problema, tá, gente? Não falei. E agora eu vou trabalhar da seguinte forma. Quando eu estiver trabalhando nos pontos da curvinha, eu vou fazer como se fosse o crochê espiral. Quando eu estiver na parte reta, eu vou apenas colocar ponto sobre ponto. Então veja bem. Se fosse lá no crochê espiral, agora eu iria fazer o quê? Era 6 aumentos, né? Seria 3 aqui e 3 aqui. Mas eu vou começar assim, ó. Esse primeiro ponto é da curvinha. Então eu vou fazer um aumento aqui. Os 5 pontos da parte reta, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Cheguei na curva de novo. A curva tem 3 pontinhos. Eu venho no primeiro ponto, faço um aumento. Eu vou no segundo ponto, faço mais um aumento. E eu vou no terceiro ponto e faço mais um aumento. Voltei para a parte reta de novo, que são quantos pontos? 5, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E sobraram 2. Por que sobraram 2? Porque agora eu saí da parte reta e vim para a curva. Então aqui, ó, no primeiro eu fiz um aumento, então aqui nos dois últimos eu também vou fazer 2 aumentos, um aqui no primeiro e um aqui no segundo, para que as duas extremidades fiquem iguais, ok? Então assim a gente finalizou a terceira carreira. A primeira carreira a gente teve 16 pontinhos e agora nós tivemos 22. Agora nós vamos fazer o que nessa terceira carreira? Olha só. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um aumento, ou um ponto baixo, perdão, e um aumento.
Então eu fiz aqui, ó, um ponto alto e um aumento, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um ponto baixo e mais um ponto baixo nos próximos dois pontos de base. Então fiz 2 pontos baixos. E agora eu vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. 3 meio ponto alto. Ok? Quando eu chegar aqui na curva, eu vou fazer assim, ó. Um ponto baixo, um aumento no próximo, mais um ponto baixo no próximo ponto de base e mais um aumento no próximo, mais um ponto baixo no próximo ponto de base e mais um aumento no próximo, tá? Agora eu vou fazer 5 pontos baixos de novo na próxima parte reta, ó. Esse aqui já é o terceiro, vou fazer o quarto e o quinto ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, e mais um ponto baixo e um aumento. Então olha só, tô aqui ovalado, né? Reto de um lado do outro e redondinho aqui nas pontas. Eu finalizei essa carreira aqui, que é a nossa terceira carreira com 28 pontos. Vou fazer 3 carreirinhas de 28 pontos aqui agora e vou arrematar. Agora você vem aqui, introduz a agulha no próximo ponto, faz o ponto baixíssimo, deixa ali o fio para cortar. Que cortar? Costurar, certo? Vamos tirar aqui esse fio do marcador. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar esse focinho seu aí, bem retinho, e vai dobrar ele ao meio, tá? Aí você vai contar aqui, ó, 1, 2 carreiras, introduz a sua agulha de crochê bem aqui. Vamos pegar agora um pedacinho daquele fio terracota que sobrou. Aí você faz o seguinte, coloca seu fio terracota na agulha de tapeçaria, tira a sua agulha de crochê daqui e passa a agulha de tapeçaria aqui, ó. Faz isso. Continua com ele dobrado ao meio. Aí você vai contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passa por baixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ainda dobrado ao meio, você vai... Passa sua linha pra cá. Isso. Agora você dá a voltinha com ela aqui. Até a ponta dela sair do outro lado, tá? Belezinha. Vamos puxar a pontinha dela aqui. Agora você vai dar um nó. O primeiro nó, bem levinho mesmo. Tipo, totalmente frouxinho, ó. Ó lá, nem apertou. E o segundo, você pode fazer cirúrgico. Cirúrgico é o seguinte, ó. Você passa o fio uma vez por dentro, passa duas, como se a gente fosse fazer uma sutura. Aí aperta. Puxa aqui, aperta de cá, pronto, tá feito. Não vai soltar de jeito nenhum. Aí agora a gente vai cortar o excesso. Vamos pegar a fuça, tá? Aquela fuça bonitinha que nós compramos, que você comprou lá na Leilarte. E aí nós vamos introduzir, ó, aqui no pontinho que a gente começou, a gente já introduz ela aqui. Olha só como é que fica. Vamos pegar a travinha de segurança. Pegamos a travinha aqui, ó, colocamos, né? Aí você faz o seguinte, você pega um paninho ou um restinho de linha que você tiver aí, pega um alicate, não pega um alicate feio igual esse meu para fazer vídeo aula e aperta. Por que que tem que pôr o paninho aqui na frente? Porque senão você vai arranhar a fuça, né? E assim, ó, o focinho dele já está pronto, ok? Já deixamos prontinho para aplicar depois, correto? Então esse aqui foi o nosso primeiro trabalhinho com crochê oval. Agora que nós finalizamos o focinho, vamos deixar ele guardadinho ali um pouquinho e vamos começar a fazer a última parte, gente, que é o que? As perninhas.
Pessoal, para fazer o tênis, então, eu fiz novamente 8 correntinhas, um cordão. Deixei uma pontinha maior aqui, ó, pra gente poder usar como marcador. Vou de novo lá na segunda correntinha. Lembra que não conta a linha que tá na agulha. Então, conta a primeira, a segunda. Fiz um ponto baixo. Vou fazer mais 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Agora vou na última correntinha e faço 3 juntos, aumento triplo, aumento de 3 pontos. Então fiz o segundo aqui, a linha escapuliu e vamos fazer o terceiro. Vou rodar o trabalho e vou passar a linha por dentro aqui já para ir arrematando. Vou fazer na parte reta, ó, um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo, um ponto baixo no terceiro, um ponto baixo no quarto e um ponto baixo no quinto ponto do lado oposto. Sobrou um pontinho, vou agora fazer um aumento. Aí agora que eu fiz o aumento, eu passo o marcador. Introduzo a agulha, vem aqui no primeiro ponto, que ficou meio frouxinho aqui, meio feio, né? Não tem problema. Vou fazer o seguinte. Se você tiver com dúvida, olha só, a gente tem que ter 16 pontos, né? Então você conta assim, ó, para saber onde que você vai introduzir a agulha. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então é aqui mesmo, tá? Então você vem aqui no primeiro agora. Vai fazer, ó, um aumento. Aí você vai para a parte reta. Vai fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, ó. 2, 3, 4 e 5. Chegamos novamente na parte curva. Vamos trabalhar nessa parte curva aqui com 3 aumentos. Fazemos o primeiro no primeiro ponto de base, o segundo no segundo ponto de base e o terceiro no terceiro ponto de base. Aí chegamos na parte reta novamente. Vamos fazer 5 pontos baixos de novo. 2, 3, 4 e 5. E sobraram 2 pontinhos, que é a parte curva. Vamos fazer aqui um aumento no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Ok, passamos o marcador aqui. Lembrando que o primeiro ponto é sempre de onde sai a linha. Então nós vamos fazer agora, ó, um ponto baixo. Segunda carreira aí nós terminamos com 22, né? Então comecei aqui, ó, com um ponto baixo. No próximo, um aumento. Agora, os 5 pontos na parte reta. Então fizemos um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui agora na parte curva nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento no próximo. Um ponto baixo no próximo e mais um aumento no próximo. Um ponto baixo no próximo e mais um aumento no próximo. Chegamos novamente na parte reta. 1, 2, 3, 4 e 5. E chegamos de novo na parte curva. Vamos fazer um ponto baixo, depois um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então nós finalizamos essa terceira carreira aqui com 28 pontos baixos. Passamos o marcador. Na próxima carreira, nós vamos repetir esses 28 pontos baixos, mas pegando apenas a alça de trás. Então, nós temos aqui, ó, a alcinha da frente e a alcinha de trás. Então, vou fazer um ponto nele. No próximo, ó, a mesma coisa, só na alça de trás. E vou fazer isso em todos eles até chegar lá no final. Somente alça de trás, que é o BLO ou blow. Então eu finalizei a carreira em blow, né? Vou voltar a trabalhar agora pegando as duas alças.
Vou fazer 3 voltinhas de 28 pontos aqui, então não vai ter nem aumento e nem diminuição. E aí eu vou arrematar esse fio branco, tá? Então finalizei aqui, eu arrematei, ó. Eu esqueci foi de trocar o fundo para vocês visualizarem melhor. Mas eu acho que deu para entender, né? Que é a mesma coisa do focinho aqui. Só muda o tipo de ponto mesmo. Então quando eu arremato aqui, pessoal, eu já tiro o excesso da linha, deixo só uma pontinha, tá? E agora eu vou começar a trabalhar com o fio azul.